Vamos lá, vamos fazer mais uma parte aqui desse simulado, tá? Eu estou quebrando ele em partes que é para não ficar tão longo aqui o vídeo e vocês conseguirem acompanhar e pegar exatamente as questões, né, no intervalo que você queira descobrir. Mas esse simulado aqui ele tá bem interessante, tem umas questões bem bem gostosinhas de se fazer, bem a cara do Enem, tá? Então tá saindo aqui vários simulados para vocês. Caso queira ter acesso a esses simulados, é no grupo de lives, eu sempre mando lá tanto a resolução como o material para vocês acompanharem, tá? E é lá também onde vai haver avisos sobre a revisão final, né? Algumas lá na próximo Enem, início de novembro, vai haver uma revisão aqui com várias questões, modelos, e eu estou mapeando 100 questões que você precisa saber para a prova. E é lá no grupo de live onde você vai ter acesso a essas 100 questões, que são 100 questões que você precisa saber para a prova do Enem desse ano. É tudo grátis e você acompanha tudo lá. Então é só clicar no link que está aqui para ter acesso também tanto aos materiais grátis como a promoções que acontecem lá de maneira rápida, tá? Quem está no grupo tem acesso de maneira imediata a tudo que tá para sair aqui nas redes sociais, beleza? Então, quer ter acesso? É só entrar lá. Você que vai fazer o Enem, você que vai fazer o SSA também, você encontra aqui vários simulados. Esse canal ele é exclusivo para simulados, tá? Eu não posto aqui tantas aulas, porque se você quiser entrar aqui para minha turma e aprender como resolver esse tipo de questão de raciocínio em cada um, é só me chamar lá no WhatsApp e vem comigo. Quer revisar aqui de última hora? É só mandar uma mensagem lá, beleza? Então, vamos lá. A questão 162 é uma questão para a gente analisar, né? Vamos fazer uma análise dela ali. É uma questão com um comando bem simples até e vamos embora. O nível desse simulado, ele está um nível mediano, tá? Um nível fácil mediano, certo? Ele não está um nível SAIS, porque o SAIS a gente sabe que o SAIS ele é um pouco mais interpretativo, mas ele está um nível bem interessante esse aqui, tá? Vamos lá. A questão 162 agora para vocês. Que diz assim, ó. As lojas A e B vendem produtos de material escolar. O quadro apresenta a comparação entre essas lojas, onde ele diz, né? O custo de produção de cada item na loja A é 50%. Por outro lado, o custo de produção na loja B é de 60%. Sabe-se que também que o lucro sobre cada item é a diferença entre o preço de venda e o custo de produção. Em quais itens a loja A obteve um maior lucro em relação à loja B? O A tem que ter maior lucro em relação à loja B. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai descobrir o preço, o, o custo de produção de cada item, tá? Então, veja, o custo de produção de cada item aqui na loja A é tranquilo, é 50%. Então, se o custo de produção, vamos lá, ele já falou ali, né? O custo de produção do A, beleza? É igual a 50%. O que significa dizer que o lucro no A vai ser um lucro de 50%. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Tá. Então, o que a gente tem? A mesma coisa a gente vai fazer na loja B. Ó. Custo da loja B, o custo, né, é 60%. Então, se a gente está interessado só no lucro, o lucro, né, vai ser um lucro de 40%. Por que isso, professor? Porque ele diz, ó, o lucro é igual a o preço de venda, então é a venda menos o custo. O preço de venda é o que está aqui na tabela, que seria o 100%. E o custo seria um custo aqui na loja A, B, 60%, então sobra aqui, o lucro vai ser só de 40%. De maneira bem rápida e simples, a gente só vai calcular o lucro e ver onde é que a loja A possui um lucro maior do que a loja B. Então, a gente só vai estar interessado em descobrir os 50% lá na loja A e descobrir os 40% de cada item na loja B. Vê que massa e fácil e rápido de se fazer. O A é 50%. Vamos calcular logo. R$ 4,00 de lucro. Aqui vai ser R$ 1,50 mais 35, 0,85.
Aqui é 0,50. Aqui vai ser R$2 de lucro e aqui R$1,50 mais 40, mais 20, R$1,70. Que rápido, né? 50% é metade. Então 40% aqui, ó. 40% de 10 vai ser, é só dividir, né? Por 10 e multiplicar por 4. Isso aqui dá R$4. É o caderno? Não. Ele quer maior. Então a gente já elimina caderno. Letra D e letra E tem caderno. Aqui é 40%, né? Vai dar 0,2 vezes 4, dá 0,80. Então, caneta faz parte. Então, a caneta faz parte. Então, aqui e aqui, a gente elimina a letra A. Beleza? E então, aí, vamos lá. 40%, né? 0,15 vezes 4 dá 0,60. Não é o lápis. Então, sobra aí, letra C de casa. É a resposta. Onde ele quer que o A seja maior, né? Então, vamos uma parte aqui seria 40%. 0,4 vezes 0,6, né? Vezes 4. 6 vezes 4, 24. R$2,40. E aqui, né? 0,4 vezes 4 dá R$1,60. Então, tá aí. Caneta e régua é o valor onde A possui um lucro maior em relação a que é lá em B. Beleza? Letra C de casa, a questão 162. A questão 163 era uma questão bem difícil, tá? Aliás, uma questão de matriz aqui, no Enem ela é bem mais fácil, né? Ele manda somar linha ou coluna. Nesse caso aqui não era simplesmente somar linha, nem muito menos somar coluna, tá? Essa questão aqui é uma questão de matriz que não é uma questão tão fácil, tá? Mas vamos lá ver como a gente faz ela aqui. Primeiro, para quem não entende de futebol aqui, quem não sabe como é que funciona o negócio de futebol, não entendeu esse comando aqui. Então já começou logo com isso, tá? Mas vamos fazer aqui que você já vai aprendendo aqui outro raciocínio. 5 times de futebol disputaram um campeonato na qual cada time joga apenas uma vez contra o adversário, em um campo neutro, conquistando 3 pontos em caso de vitória, 1 ponto em caso de empate e nenhum ponto em caso de derrota. De modo que a equipe ganhadora do torneio seja aquela que conquistou. Então, a equipe ganhadora será aquela que conquistou mais pontos ao final dos 10 jogos, né? Então, quando acabou os 10 jogos, então a equipe que tiver a maior quantidade vai ser a equipe ganhadora. Então, ele diz aqui, ó. Vamos lá entender aqui o comando. Ó. A equipe disputou em que cada time joga apenas uma vez, então é um jogo chamado de mata-mata, e em campo neutro, né? Não vai ter ali chance, né, de jogar no campo de algum dos times. É o campo onde não pertence nem a um time, nem ao outro. Então, se um time ganha, ele ganha 3 pontos, né? Se ele marcou mais gols do que o outro, se a quantidade de gols foi igual para os times, é um empate e nenhum ponto é se esse time fez menos. Então a equipe ganhadora é aquela que teve mais pontos, né, considerando esses critérios aqui. A matriz A e J, onde temos os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 e 5, que é o time. E ele vai jogar contra, né, os outros times. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Onde o número de gols, né? A equipe I. Então, isso aqui é onde a quantidade de gols que essa equipe marcou na equipe que está aqui. Certo? Beleza? Então, por exemplo, essa equipe 1 marcou 2 gols na equipe 2, quando eles jogaram juntos. Tá? Então, essa equipe 1 marcou na equipe 2 gols. Beleza? Mas não é simplesmente isso. Porque essa matriz, se fosse em relação à quantidade de gols apenas, né? Aquela equipe que marcou mais gols, ótimo. Aquela equipe que marcou mais gols, a gente iria somar aqui, ó.
que daria 2, 5, 7, se fosse a equipe que mais marcou gols, né? Marcou gols, tá aqui. Aqui vai dar 5, 3, 6, aqui dá 10. 1, 2, 3, 5, 6, 8. Seria a equipe, né? 3, a equipe que mais marcou gols. Não é. Aquela equipe que marcou mais gols não significa dizer que ela vai ser a campeã do torneio. Entendeu? Por quê, professor? Porque simplesmente o torneio não se dá só na quantidade de gols que você marca, mas sim na quantidade de vitórias que você tem, empate e derrota. É esse critério. E a gente vai ter que descobrir a equipe, né, como é que se deu esse valor. Tá? Então a gente vai ter que olhar equipe por equipe e ver quais foram os confrontos onde ela ganhou e onde ela perdeu. Tá? Então a gente sempre vai olhar esses confrontos. Ó. A equipe 1 com a equipe 2, a equipe 1 com a equipe 3, 1 com a 4 e a 1 com a equipe 5. A gente olha para a equipe 2 com a equipe 1, a equipe 2 com a equipe 3, a equipe 2 com a equipe 4 e a equipe 2 com a equipe 5. A gente vai ter que olhar esses confrontos aqui e ver o que é que vai acontecer. Entendeu? Para ver se ela ganhou ou se ela perdeu. Entenderam? Aí aqui vai ficar a equipe 3 com a equipe 1, a equipe 3 com a equipe 2, a equipe 3 com a equipe 4 e a equipe 3 com a equipe 5. Um a um, você tem que analisar, tá? E ver quais dessas equipes mais teve ali resultado satisfatório. Então, professor, mas se eu analisar a equipe 1 com a equipe 2 e depois com a equipe 2 a equipe 1, é o mesmo? É. Mas aqui a gente está contando os pontos para a equipe 1 e aqui a gente está contando os pontos para a equipe 2, tá? Porque se esse aqui ganha, então significa dizer que esse perde. Deu para entender? Então vamos analisar os confrontos aqui, ó, e veja como é tranquilo. Então, da equipe 1 com a equipe 2, né? Aqui, ó, o confronto da equipe 1 com a equipe 2 está aqui. O confronto da equipe 1 com a equipe 2 está aqui, ó. Então, a equipe 1 marcou 2 gols na equipe 2. Então, o placar aqui foi 2 a 1. O placar aqui foi 1 a 2. Quem perdeu? Aquele que fez, né? Menos gols. Então, a equipe 2 fez um gol e a equipe 1 fez 2 gols. Então, isso aqui ganhou e aqui perdeu. Beleza? Então, a equipe 1 ganhou aqui e a equipe 2 perdeu nesse confronto. Tá? Quando a gente achar aqui, ó, com a equipe 1, automaticamente a gente já descobre os outros, ó. A equipe 1 com a equipe 3, ó. Ele marcou 3 gols, porém, né, foi 3 a 3, ó. 3 a 3. Então foi empate. Então a equipe 1 com a equipe 3 foi empate, ó. Entendeu? Aí vamos lá, equipe 1 com a equipe 4, ó. Foi 1 a 1. 1 a 1, ó. Equipe 1, 1, equipe 4, 1. 1 a 1. Empate também. Empate e empate. A equipe 1 com a equipe 5, ó. A equipe 1 marcou um gol e a equipe 5 marcou 0. Então foi, a equipe 1 ganhou. Beleza? Isso aqui você tinha que ter feito para descobrir, tá? Não era simplesmente somar linha e coluna. Então o que a gente vai ter aqui, né? O total, a equipe 1, né? A equipe 1 ganhou ganhou 2, né? Então vai ser 3 mais 3, que foi o que ele ganhou. E empatou 2. 1 mais 1. Então aqui vai resultar em 3, 6, 8 pontos. Era isso que você deveria fazer na questão. Tá? Por isso que eu achei a questão bem difícil essa. Tá? Bem chata mesmo de se responder. Certo? Aí vamos para a próxima. Vamos para a equipe. Ela empatou 2 e ganhou 2. Então 6 pelos ganhos e 2 pelos empates. Então, a equipe 2 com a equipe 3, tá? Aqui, ó. Equipe 2 com a equipe 3. E aqui, ó. A equipe 2 marcou 3 e a equipe 3 marcou 3. Então, foi empate, ó. Empate. Equipe 2 com a equipe 3 foi empate. A equipe 2 com a equipe 4, ó. 2 e 4. Ela marcou 0. E a equipe 4, ó, marcou 2 gols. Então, nesse confronto aqui, ó, quem ganhou foi a equipe 4. A equipe 4 ganhou. Então, aqui ela perdeu e a equipe 4 ganhou.
No confronto da equipe 2 com a equipe 5, ó, foi 1-1, empate. Empate, empate. Então a equipe 2, ó, empatou 2 e perdeu 2. Então vai ganhar só 2 pontos. Por quê, professor? Porque a cada empate ela ganha um ponto. Tá? Então aqui, ó, 3, 0, 0, não, 1, 1 e 3. Fechou. 0, 0, 1 e 1. Aqui, ó, 1 e 1. Agora para a equipe 3, né? Equipe 3 com a equipe 4. A equipe 3 marcou 2 e a equipe 4 marcou 1. Então a equipe 3 ganhou. Então aqui ganhou, a equipe 4 perdeu. 3 com a 5, então foi 2 gols a equipe 3 marcou, mas ele levou 6, ó. Então, perdeu. A equipe 3 perdeu para a equipe 5. E para a equipe 4, né? A equipe 4 com a equipe 5 foi 1-1. Então, empate. E empate. Beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui. A equipe aqui ganhou, perdeu. Então, a gente tem, né? Vamos lá. A equipe 5, ela perdeu para a equipe 1, né? Perdeu, ó. Então, aqui, ó. Perdeu. Eu coloquei. Pronto. Perdeu. Aí aqui vai ficar, ó, a equipe 3. 1, 1 e 3. Vai ser 5 pontos. A equipe 4. 1 mais 3 mais 1. 5 pontos também. E a equipe 5 perdeu. Aí 1, 1 e 3. 5 pontos também. A equipe campeã desse torneio foi a equipe A, que ela teve mais pontos. Beleza? É aquela que apresenta mais pontos no final. Questão bem cheia de nó essa questão aí. Tá? Então, a questão, letra A, não era simplesmente somar, era simplesmente calcular os valores. Beleza? Tranquilo? Bora para mais uma. Questão 164. Questão 163, letra A. Questão 164, vamos lá. Para a construção de pontes sobre o mar, são usados tubulações, que são tubos cilíndricos de até 3 metros de diâmetro, cuja ponta é encravada no fundo do mar. Depois, a água no interior do tubo é bombeada para fora. Então, é colocado tubos cilíndricos, né, vazados, e depois disso a água que está dentro dele é bombeada para fora. Geralmente essas pontes são construídas em locais próximos ao continente, onde a profundidade da água varia em torno de 50 metros. Então, a profundidade aí seria 50 metros. Sabe-se que em uma determinado tubulão, né, a ser usado na obra do mar, tem 2 metros de diâmetro interno e 50 metros de comprimento, e se encontra cheio de água. Para bombear a água do seu interior, será usado um equipamento que extrai 5 metros cúbicos de líquido por hora. Utilize 3 como aproximação para π, o tempo mínimo necessário em hora para esvaziar esse tubo. Tá, uma questão de vazão juntamente com geometria espacial. Então vamos descobrir aqui o volume de água que está dentro desse tubo, que é o volume de água aqui, será exatamente o volume de um cilindro, certo? Já que ele está dentro de um cilindro, ele está ocupando todo esse espaço do cilindro, né? Porque é 50 metros de comprimento a água, a altura, né? A profundidade da água e o cilindro tem 50 metros de comprimento, então significa dizer que ele vai ficar completamente cheio, né? 50 metros de comprimento cilindro, 50 metros a profundidade. Então a água vai ficar totalmente dentro, né? Pegar todo o volume, né, interno. Então vai ser o volume de água, vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então o volume de água 3, o raio 2 metros de diâmetro, então o raio é 1, e a altura 50. Então o volume de água dentro dele, 3 vezes 50, 150 metros cúbicos de água. Tá? Então 150 metros cúbicos de água. Ele vai tirar 5 metros cúbicos por hora, então fica 5 metros cúbicos em 1 hora. Então, em 150 metros cúbicos de água, vai ser X, resultando ali, X é igual a 150 dividido para 5, 30 horas vai passar para tirar toda essa água, letra B, de bom demais.
Questão bem simples, aliás. Essa. Tá? Letra B. 165. Para que conclua seu cadastro em um site, uma pessoa deseja formular uma nova senha. Essa senha tem 9 dígitos para o seu uso pessoal, de modo que consiga lembrá-la mais facilmente. Ela decide que a senha deve começar pelo dia de seu aniversário, que é 16. Então, a senha é composta por 9 dígitos, então a gente já vai colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. E ela deve iniciar pelo dia de seu aniversário, que é o dia 16. Em seguida, né, os próximos dígitos são como a soma dos seus 2 dígitos antecessores. Então, para eu descobrir o próximo, basta eu somar, né, os 2 anteriores, que seria, nesse caso, 1 mais 6 é igual a 7. E vou somando. Beleza. Então, logo os 3 primeiros dígitos é 1, 6 e 7, como a própria questão nos deu essa informação. Além disso, aí ele fala a condição, ó, se a soma resultar em um número de 2 algarismos, então ambos devem ser colocados, exceto quando o número de dígitos totais da senha for um fator limitante, né? Quando a quantidade de senhas, né? Um fator limitante é quando a quantidade de dígitos da senha acaba. Então, a gente só coloca aquele que deu. Quais são os últimos 6 dígitos, né? Basta a gente somando, ó. 1 mais 6 deu 7. 6 mais 7 dá 13. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 3 dá 7. 7 mais 4 dá 11. Então, os últimos 6 dígitos é 1, 3, 4, 7, 1 e 1. Questão bem tranquila. Letra A, 165, A de Amora. Beleza? Então, esse aqui ele diz, não, exceto quando a quantidade de dígitos totais da senha for um fator limitante, né? Se aqui fosse só até esse camarada, a gente iria colocar só o número 1. Beleza? Show de bola? Questão 165. É isso aí. Questão 166 é para a gente identificar figuras apenas, né? Vamos lá. Ele diz assim, ó. Um profissional é contratado para produzir um objeto de decoração. Segundo as especificações do cliente, o objeto deve possuir uma moldura quadrada e exatamente 4 peças em formatos específicos. A figura ilustra um esboço encaminhado pelo cliente, com as peças a serem produzidas destacadas em cinza. Não sei que cinza é esse, né? Mas deixa eu ver aqui se é a peça a ser destacada. Eu acho que é essas cinzas aqui, ó. Pelo que está aparecendo, é essas que estão mais escuras. Vamos colocar aqui, né? Para ver se é isso mesmo. Essas serão as peças a serem destacadas, porque ela está com uma cor diferente, pelo que eu estou conseguindo observar nessa questão. Aí vamos lá. Então a peça, né, deve ter uma moldura quadrada, né, e exatamente 4 peças em formatos específicos. A figura mostra um esboço e as peças destacadas em cinza. Na descrição do pedido, o cliente informa que A, B, C e D são pontos médios da lateral da moldura. E E, F, G e H são pontos médios dos lados A, B, C, D. Então, isso aqui é também ponto médio. Beleza? Então, significa dizer o seguinte, que esse lado aqui é metade de tudo, né? Então, esse lado aqui é igual a este, que é igual a este, que é igual a este, que é igual a esse, que é igual a esse, e esse, e esse. E, internamente, né, esse lado aqui, ele vai ser igual a este, que é igual a este, que é igual a este, que também é igual a esse, que é igual a este, que é equivalente a esse, que vai nos resultar nesse também. Beleza? Como é um quadrado aqui internamente, né? Ó, um quadrado. Então aqui também vai ser igual, igual e igual. Beleza. Então, o que temos aqui? Para produzir as peças, o profissional dispõe dos seguintes formatos. Ele tem um quadrado, ele tem um triângulo escaleno, ele tem um triângulo equilátero e tem um triângulo retângulo isósceles.
De modo a garantir a qualidade do produto, as formas geradas pelos módulos não serão repartidas nem unidas na composição de cada peça. Para compor adequadamente as 4 peças, o profissional poderá usar quais moldes, né? Então, ele quer que retire essas peças aí, né? Utilizando apenas o que temos aí. Então, é só ver o que é que significa, né? Qual é o nome de cada uma dessas peças aqui em cinza. Então, essa peça em cinza, vamos lá. Ela não vai ser... claramente a gente vai precisar utilizar um quadrado, né? Então, a gente claramente vai precisar utilizar o número 1 para tirar esses 2 quadrados que estão aqui. Então, número 1 vai ter que ser utilizado. Cancela, cancela. Mas não só o número 1. A gente vai precisar tirar outra figura, né? Que seria, nesse caso, um triângulo escaleno, que é um triângulo que possui todos os lados diferentes, com medidas diferentes. Nesse caso, o que é que sobra aqui para a gente? Ó? Veja só. Esse triângulo que está aqui, ele tem 2 lados iguais. Então, ele é um triângulo isósceles. Tá? A única opção que sobra aqui é a opção 1 e 4, né? Mas também a gente sabe que ele é isósceles e, ao mesmo tempo, ele é um triângulo retângulo. Por quê, professor? Porque ele está saindo, aqui, ó, ele está sendo originado de um quadrado. E um quadrado sempre tem os 4 lados, ó, com a mesma medida. E ângulos também. Então, ele está saindo de um quadrado. Se ele está saindo de um quadrado, um triângulo é dividido na diagonal de um retângulo ou de um quadrado, automaticamente ele é um triângulo retângulo. Então, letra D vai precisar de um quadrado, de um triângulo retângulo e isósceles. Beleza? Então, a questão 166, letra D, de doido. Questão 167. Para a divulgação do Pac-Man, será feito um outdoor com a figura do personagem principal estampada, que pode ser aproximada por um setor circular de centro O e raio 1,2. Além disso, a fim de destacar a imagem, o desenho será, então ele é um setor circular de centro O e raio 1,2. E ainda mais, a fim de destacar a imagem, o desenho será completamente contornado por uma fita especial, que tem o valor de R$10 por metro utilizado. Na imagem temos a representação desse desenho e suas dimensões. Qual é o valor gasto em real para contornar toda a figura do Pac-Man, né? Contornar, então, a gente sabe que vai ser perímetro, correto? Perímetro. Perímetro de uma circunferência, 2π vezes o raio. Beleza. Então, o que a gente vai descobrir aqui? Primeiro, a gente sabe que para contornar o Pac-Man, ele vai utilizar aqui 1,2, que é o raio, e também 1,2. Então, a gente precisa descobrir qual é o valor disso aqui. Beleza? Então, primeiro, a gente vai descobrir o valor total, né? Eu costumo fazer com uma regrinha de 3, né? O perímetro total. 2 vezes 3 vezes o raio, que é 1,2. Então, o comprimento total, né? Que é isso aqui, ó. Eu estou pegando o comprimento total, tá? Levando em consideração também esse segmento aqui, ó. Certo? Então, o comprimento total é 2 vezes 3 vezes 1,2, resultando em 7,2 metros. Beleza? Só que isso aqui é o total, e a gente não quer o total. A gente precisa retirar dele esse camarada aqui, ó. Tá? Que é o equivalente, né? Isso aqui, esse pedacinho aqui é um de 90 graus, ou seja, é 1/4 do comprimento do círculo. E o que sobra? O que sobra vai ser 3/4. Como é que eu descubro isso? 90 graus, ele é 1/4 do círculo. Por quê, professor? Porque o círculo completo, ele vai ter 360 graus. Então, existem 2 formas de fazer. Você tira esse 1/4 de círculo que a gente acabou de encontrar, né? Ou você multiplica por 3/4. Ok? Então, esse pedacinho aqui, ó. Então, o pedacinho vai ser 1/4 de 7,2. Certo? 3,6, 1,8, né? 1,8. Então, o contorno do Pac-Man, né? O Pac-Man
vai ter um contorno de 7,2, que é tudo, menos essa parte aqui, ó, que a gente deve retirar, que é 1/4 do total, menos 1,8, que vai resultar em 5,4 metros. Ele tem só essa parte circular, né, mais a parte aqui da boca dele, mais 2,4 metros. Então, isso aqui é só a parte circular e aqui seria os dois raios, tá? Então, o comprimento total, então, total de metros de fita que ele vai precisar vai ser 5,4 mais 2,4, 7,8 metros de fita. Beleza? Show de bola? Então, aí 167, 7,8 metros de fita e cada metro custa R$10. Então, o total de reais que ele vai gastar, 7,8 vezes 10, resultando em R$78. Letra E, D de doido. 167, D de doido, é a resposta novamente. Beleza? A questão é bem simples, né? Esse simulado evolucional, ele tá um nível bem, como eu falei, né? Bem fácil, de fato. Vamos para a próxima. Uma empresa produz latas de refrigerante em formato cilíndrico e deseja alterar as dimensões do seu produto. Então, vai haver alteração. Cilindro, vai haver alteração nas dimensões. Então, o modelo aqui talvez seja o modelo de comparação, né? O projeto indica que a próxima lata deve ter um raio 20% menor do que o raio da atual. E a altura da lata deverá ser modificada de modo que ambas as latas tenham a mesma capacidade. Chame de H a altura da lata atual. A altura da nova lata deve ser aproximadamente quanto, né? Então, o volume da lata atual deve ser igual ao volume da lata modificada. Certo? Aí vamos jogar aqui, né? Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Π vezes o raio. Vamos estar aqui, ó. Atual vezes a altura da lata atual é igual ao π vezes o raio da lata modificada vezes a altura da lata modificada, né? E o raio aqui é ao quadrado, não esquece disso não. Beleza, professor. E agora? Comparação de volumes. Então, vamos lá. Primeira coisa, esse π aqui, ele vai ser irrelevante, porque como ele está multiplicando de ambos os lados, a gente vai cancelar eles, tá? Porque acontece ali um processo de divisão. No futuro vai acontecer. Então, ele diz, ó, o projeto indica que a lata deve ter 20% de raio menor, né, do que a lata atual. Ou seja, o raio da lata modificada deve ser 20% menor, né? Ou seja, deve ser 80% do raio atual. Por que, professor? Porque diminuiu 20%, então ela passa a ser 80%. Ou simplesmente 80 sobre 100 dela. Tá? Então, o raio da lata modificada deve ser 80 sobre 100 do raio atual. Beleza. Enquanto, né, a altura, né, da lata deve ser modificada, chamando de H a altura da lata atual. Então, o H atual, vamos chamar de H. Aí, beleza, vamos substituir, né? Para ficar mais simples aqui, a gente vai cancelar e simplificar, né? Ficando como, dividindo por 2, vai ficar 4/5 do raio da lata atual. Substituindo, a gente vai ficar com o raio atual, se mantém, né? O raio atual ao quadrado, substituindo aqui, ó, vezes a altura atual é H, é igual o raio modificado ao quadrado. O raio modificado é isso aqui, ó. Então, vai ficar 4/5 do raio atual ao quadrado vezes a altura modificada. Beleza. Então, vamos fazer aqui o processo, né, de tirar ali esse quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Raio atual ao quadrado é o raio atual ao quadrado. E 5 ao quadrado dá
25 vezes a altura modificada. Beleza. Como a gente tem raio atual ao quadrado em ambos os lados e eles estão multiplicando, a gente faz igual fez com o π, né? Cancela, cancela. Beleza? Então aqui a gente vai ficar com Hzão é igual a 16 sobre 25 vezes H modificado. Não temos ainda, né? O valor aqui, ele quer o H, né? Modificado. Então, vamos só isolar, né? O 25 vai passar multiplicando e o 16 passa dividindo. Então, o H modificado vai ser igual a 25 sobre 16 vezes o Hzão. Faz a divisão. 25 sobre 16 dá 1, sobra 9, 0. Aqui vai dar 6, 5, né? 5 dá 80. 80 sobra 10. Aí aqui 0, 100. 6, né? Que vai dar 96, sobra 4. Então, como é aproximadamente, então a altura da lata modificada, 1,56 aproximadamente, vezes a altura da lata atual, né? 1,56H, que vai nos dar 168. Letra A de Amora. Beleza? Então, comparação de volumes é um padrão de questões Enem. Vamos lá? Temos mais? Beleza? Então, tá aí a questão 168. Vamos para mais uma, né? Vou pegar aqui. Mais a questão 169, que diz o seguinte, ó. O Pix é uma forma de pagamento utilizada... Tanana, tanana, tanana. Aí, vamos lá. Um gráfico que contabiliza a média diária do número de pagamentos por Pix em milhões, feito a cada mês no Brasil, desde 2021, está ilustrado aí. Então, a média de pagamento, né, feitos a cada mês no Brasil. Mas nesse caso aqui, né, a média diária em milhões de Pix em janeiro de 2021 foi 5 milhões. Em julho de 2021 foi em 25 milhões de Pix, né, por dia, aumentando, né, cada vez mais. Mas nesse caso aqui, a questão está levando em consideração, né, que é semestralmente, né? Janeiro, julho, janeiro, aí julho, no início de cada semestre, certo? Aí beleza, aí vamos ver o que a questão quer. Segundo economistas, os valores que siga, né? A tendência desses valores é seguir um crescimento anual constante, né? Então, ele vai crescendo de maneira igual. Ano a ano, ele vai crescendo de forma constante, igual. Equivalente, né? Esse crescimento vai ser constante e é igual ao aumento absoluto de janeiro de 2021 até janeiro de 2022. O que é um crescimento absoluto? É aquele crescimento que teve do ano para o outro, entre 2 meses, entre 2 intervalos de tempo diferentes. Então, o crescimento absoluto é esse crescimento, que foi de 5 para 35. Então, foi um crescimento absoluto de 30, tá? O crescimento absoluto é isso aí. Então, teve um crescimento de 30 milhões de janeiro de 2021 para janeiro de 2022. E esse crescimento anual vai ser constante, igual, ele vai continuar. Com base nessa especulação, qual deve ser a média diária em milhão de pagamentos feitos por Pix em janeiro de 2023? Então, questão 169, ele quer saber no próximo ano. Então, no próximo ano é 2023. Então, vai ser o que temos hoje, que é 35 mais o crescimento 30. 35 mais 30, essa daqui ele pegou muito leve. 35 mais 30, né? 35 é o mês de 2021 e 30 é o crescimento. Isso aqui vai resultar em 65 milhões. Letra E. Ele poderia ter perguntado um lá na frente, né? Ele poderia ter perguntado em janeiro de 2050, né? Seria muito melhor. Tá?
seria aqui, a tendência seria uma progressão aritmética, mas essa questão aqui, uma questão, eu não gostei. Foi muito fácil, aliás, tá? Só botar mais esse valor, letra E. Não. Aí vocês fazem aí, tá? O interessante é vocês também olhar a questão e tentar enxergar que ela pode pedir de outra forma. Então, se esse crescimento fosse constante, lá em 2050, qual seria, né, a tendência? Qual seria a quantidade de Pix, né, a média? Você pode fazer assim, ou qual seria a quantidade total de Pix feito, né, de janeiro de 2021 até janeiro de 2030, 2070. Tá? Isso aqui é uma questão bem modelo, mas não desse tipo tão fácil. Seria mais lá na frente, né? O Enem costuma te dar essa questão desse tipo, sim, mas ele não pergunta tão próximo, né? Em 2023, 2070 ele poderia perguntar. Então, já treina aí por esse raciocínio, tá? Questão 170. Diz o seguinte, ó. Uma pessoa deseja investir um capital em uma única empresa internacional para obter um lucro de R$ 4.000 no menor período possível. A seguir estão apresentadas três opções de empresas que ele pode deixar, né? A empresa 1, ele possui lucro mensal de 9.500 pesos argentinos. Na empresa 2, ele um lucro mensal de 1.340 pesos uruguaios. E na empresa 3, 34.150 pesos chilenos. Todo o período de investimento em peso argentino, né? Esse período de investimento aqui, né, equivale a 0,025 reais. Um peso, né? Um peso uruguaio equivale a 0,15 e o peso chileno 0,065. Para que seu objetivo seja atingido, né, que seria um lucro de R$ 4.000, ele deve investir por quantos meses e qual empresa. Então vamos descobrir o valor em reais, né, de cada um aqui. Então 9.500 pesos argentinos, cada um é 0,025. Então vai ficar 9.500 vezes 0,025. Dois zeros aqui, anda dois zeros, vai ficar 95 vezes 2,5. Então ele vai ter um lucro ali, né, mensal de 237,5 reais. Beleza? O lucro mensal, se ele colocar na empresa 2, né, vai ser 1.340 vezes o peso, né, a quantidade de um peso uruguaio, que é 0,15. Corta um zero, vem para cá, vai ser 134 vezes 1,5, né, que seria ele mais a metade. Vai ser igual a 201 reais. Então, beleza. Então, ele vai deixar menos tempo aqui, é melhor na empresa número 1, né? Por enquanto, a empresa número 1 é a melhor, já que ele quer investir menos, né, deixar menos tempo. Então, tem que ser naquela empresa que paga mais, né? Ele quer o mínimo possível, então tem que ser na empresa que paga mais por mês. Como elas estão todas em mensal, então naquela que vai te dar mais lucro, né? Então, por enquanto é a empresa 1. Então, na empresa 2, cancela aqui. Na empresa 3, ele tem ali 34.150 pesos vezes o valor do peso chileno, 0,0065. Então, um zero aqui desloca para cá e vai fazer 3.415 vezes 0,065. 221,975 reais. Então é melhor, como o lucro aqui está se referindo ao mesmo período, né? Lucro mensal, então ele vai melhor escolher a empresa 1, né? Então cancela aqui D e cancela a letra E. Mas quais dessas empresas ali vai dar um lucro para ele de R$ 4.000, né? Então 16 ou 17, basta você fazer 237,5 vezes 16, né? Seria 2.375 mais esse produto aqui, né? Vezes 6. 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 7, 42, mais 3
dá 45, vai 4. 6 vezes 3, 18, mais 4, 22, vai 2. 6 vezes 2 dá 12, 12 mais 2 dá 14. Então aqui vai ser 0. Aí aqui resulta em 10, vai 1. 10, vai 1. Aqui 5 mais 3 dá 8. R$ 3.800. Se ele deixar na empresa 1 por 16 meses, ele não consegue, né? Ele vai precisar ainda de mais um mês. Letra B, de bola. Beleza? Tranquilo? Então, tá aí, certo? Ele vai precisar colocar na empresa 1 durante 17 meses, porque se ele coloca 16, vai dar R$ 3.800. Questão 171. Final da Copa do Mundo no Catar aconteceu no estádio Lusail e teve um público de 88.976 pessoas, tornando a Copa do Catar a terceira maior Copa do Mundo da história em quesito de público, com 3.404.252 pessoas presentes. A maior referência é a Copa dos Estados Unidos. Então, a Copa dos Estados Unidos, que contou com um público de 3.587.588 pessoas no total, né? Além na Copa. Contudo, quando se analisa a média de público por jogo, o Catar fica na quarta posição. Então, ele está na terceira posição, quando é a maior em questão do público atingido, e ele está na quarta posição, quando a média, né, de jogos de público por jogo. Ele chega ali uma média aproximada de 500, né? De 53.191 pessoas por jogo. Antes do jogo da final da Copa do Catar, o total de pessoas presentes que assistiram aos demais jogos dessa Copa foi igual a quanto, né? Antes do jogo da final da Copa do Mundo. Quantas pessoas assistiram, né? Estiveram presentes nos demais jogos da Copa. Então, o último jogo ali, ó, teve 88.966, beleza? O último jogo teve um total de 88.966. Como a média é de 53.191 por jogo, tá? Então, né, essa questão ela te deu vários dados para te despistar. Mas o que ele está interessado só, né? Que a questão, ele quer saber antes do jogo da final, quantas pessoas assistiram os outros jogos, né, no total. Então, do total de pessoas que assistiram à Copa do Mundo, a gente tem que tirar a quantidade de pessoas que assistiram à final. Só isso. Então, vê que ele te deu vários dados, mas não vai, né, não vai ser utilizado, porque o intuito da gente é pegar o total de pessoas que estavam presentes na Copa do Mundo do Catar, que é juntando todos os jogos, que foram 3.404.252, e retirar a quantidade de pessoas que assistiram o último jogo, que foi 88.966. Certo? Então, simplesmente só isso. 6, né, para 12 dá 6, né? 12 menos 6 dá 6. 15 menos 7 dá 8. 12 menos 10 dá 2. 14 menos 8. 14 menos 9, né? Dá 5. 10 menos 9 dá 1. 4 menos 1 dá 3. E o 3 menos 0 dá 3. 3.315.286, letra A, tá? Tem umas questões que estão bem fáceis nesse. Eu acho que... Aí o que é que acontece? Um simulado tão fácil, nesse caso, né? Ele dá a falsa sensação de aprendizagem. Vocês têm que tomar cuidado, tá? No simulado, esse simulado tem questões ok? Tem. Tem questões muito fáceis? Tem. Tem questões difíceis? Tem.
mas você está vendo que tem questões que ele está facilitando muito para vocês. Vocês têm que também tomar cuidado, porque isso aí vai dar a falsa sensação de estar aumentando os acertos. Porque você sabe, né? Pode acontecer de cair isso no Enem? Pode, mas desse jeito que está nesse simulado, não tá. Não vai cair tantas questões desse tipo que vocês viram, né? Continha de menos. Aqui é a mesma coisa. Nesse aqui, beleza, foi uma questão envolvendo aritmética, tá ok, né? O Enem pode cobrar. Mas teve outras questões aí que foi questões muito fáceis, sabe? Questões que nem precisou tanto a interpretação. Mas esse simulado aqui foi melhores do que os anteriores, tá? Mas mesmo assim tá um simulado que não tá uma realidade tão próxima do Enem, entendeu? Mas vamos lá, vamos finalizar isso aqui nesse vídeo mesmo, tá? Essa questão 172 é uma questão de distrator mesmo, tá? Só para ver se você está prestando atenção no gráfico, que diz assim, ó. Temos aqui, foi elaborado a partir de um controle no volume da piscina em relação ao volume máximo, durante o período de 16 dias, sendo que a primeira marcação, vai estar aqui, ó. A primeira marcação está representada pelo dia 0, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 marcações, que foram os 16 dias observando o volume dessa piscina. E a questão simplesmente ela te pede o seguinte: nesse período, durante quantos dias o volume da piscina esteve abaixo de 60% do volume máximo? Tá aqui de 60%. E ele quer abaixo, resultando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias. Questão 172, 7 dias, letra C. Beleza? Questão 172, letra C, a quantidade de dias esteve abaixo, né? Abaixo não pode ser 60, né? Se ele tivesse falado volume igual ou menor a 60%, aí sim vocês iriam marcar ali, né? Mais 3, né? Que são os 3 que estão na linha aí. Letra E, se ele pedisse abaixo ou igual ao volume máximo, né? O volume de 60%, certo? A questão 173 é uma questão só de análise mesmo, tá? Tá vendo que foi uma questão fácil? Uma questão muito fácil. Veja, a glicose do sangue é medida em miligramas, né? Esse valorzinho aqui, ó, é a mesma coisa que miligramas por decilitro, tá? Que é assim, ó, miligramas dividido por decilitro. Quando a gente coloca na forma de uma multiplicação, fica miligramas decilitro elevado a menos 1, né? Porque jogou ele para cima. Ok? É essa relação aqui, ou seja, a quantidade de miligramas dividido para a quantidade de decilitros. Aí a questão diz o seguinte, ó, a quantidade G de glicose em miligramas e é contida, né, em S, que são decilitros. Então, essa relação aqui seria a relação G, que é dada em miligramas, dividido para a quantidade S, que é dada em decilitros, certo? Que seria G por S elevado a menos 1, a mesma coisa, só que escrita de outra forma, onde miligramas é a quantidade de glicose e decilitros é a quantidade, né, do sangue, né, o volume de sangue. Aí ele diz: o órgão de saúde prevê que essa concentração estiver entre 100 e 125, a pessoa está com glicemia alterada. Se a quantidade for acima de 125, ela está como diabetes. Qual é a expressão que melhor representa a quantidade de glicose no sangue de uma pessoa com diabetes, né? Ou seja, essa razão aqui tem que ser maior do que 125, letra E. Tá vendo a questão? Falem aí para mim qual é o nível que vocês tiveram de dificuldade nesse simulado aqui evolucional. Falem aí para mim quantas questões vocês acertaram nesse simulado evolucional. As primeiras questões elas estavam bem interessantes. Agora começou a baixar o nível das questões, né? Pelo que a gente está vendo. Letra E é a resposta. Beleza? Questão 174. Vamos lá ver o que a questão 174 nos deu. É o que a gente tem? Talvez
seria um contexto aqui falando de intensidade sonora, seria para logaritmo, né? Mas vamos lá. No dia a dia, as pessoas são expostas às mais variadas intensidades, desde os mais leves a mais intensa. Essa exposição a ruído pode prejudicar a audição humana. A tabela mostra algumas situações e a intensidade em decibéis em cada uma delas. Então, na biblioteca, 30, conversa normal, 50, trovão, 120 aumentando. A maior intensidade já atingida na atmosfera foi de 194 decibéis. E a partir, né, a maior intensidade já atingida. E a partir desse ponto, né, na superfície da Terra. Então, foi alguma perturbação aqui na superfície, né, que teve essa quantidade, né, essa intensidade. E a partir desse ponto, os sons são considerados como ondas de choque. Entretanto, a orientação do especialista é que as pessoas não experimentem níveis de ruído que excedam 46% dessa intensidade máxima atingida na Terra. Ou seja, desconsiderando o tempo exposto e a intensidade sonora, as situações em que o ouvido humano se mantém dentro do nível de exposição recomendado pelo especialista é onde, né? Qual é as situações nas quais o nível de ruído será menor, né? Ou igual, né? Não pode exceder 46%, então tem que ser ali no máximo 46%. Então é só fazer aqui, ó, 194 vezes 46%. A gente faz 194 vezes 46, que é igual a 89,24, coloca duas casas decimal, então a pessoa pode escutar no máximo 89,24 de intensidade sonora, né? Então, é claro, como ele mandou desconsiderar o tempo exposto, a gente só está interessado em saber em qual situação ele vai chegar nesse valor, né? Que seria aí a 174. Ele pode estar ali, né? Exposto a uma biblioteca que está dentro do padrão, a uma conversa normal e também a um despertador. Um piano já vai me dar uma quantidade maior do que a quantidade que as pessoas, né, podem, né, que é recomendado. Então, biblioteca, conversa normal e despertador, jogando aqui a gente para a letra C. Beleza? 174, letra C de casa. 175. Um professor fez um mapa na sala de aula e destacou lugares das meninas com cor de cinza e os lugares dos meninos em branco. Qual a razão, nesta ordem, do número de lugares ocupados por meninas e o total de lugares da sala, né? Total de lugares, 44. Quantidade de meninas, 1, 2, né? O cinza será... Cadê? Os lugares com as meninas é o cinza, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de 44. Letra E. 175, letra E. Nem simplificou. Nem para simplificar, né? Mas é isso aí. 18 de 44. Beleza? Questão 175. Questão 176. Aí vem uma questão padrão, né? Aqui a gente espera que seja uma questão mais longa. A questão 177 também é de esperar que venha uma questão mais longa. Vamos ver, né? A confeitaria decidiu comprar os pacotes de todos os produtos em um mesmo combo, na qual gastasse a menor quantia e ainda suprisse suas necessidades. Bem parecido com a questão que a gente fez anteriormente, né? Ele vai comprar em apenas um lugar e tem que ser aquele que dá o melhor desconto. Beleza, então vamos ver aqui o que é que ela quer suprir as necessidades, né? Diz o seguinte: com o intuito de fazer seus tradicionais ovos, uma confeitaria tem que comprar 3 ingredientes básicos. Após fazer uma análise, ela viu o seguinte, que são necessários, no mínimo, ela vai precisar 2.400 gramas de chocolate, 500 gramas de leite condensado e 300 gramas de manteiga. Ao constatar seu fornecedor,
a confeitaria recebeu 5 opções de combos que podem ser comprados, cujo preço e quantidade dos ingredientes são apresentados, né? Já teve até uma questão do Enem parecida com essa. A confeitaria deve comprar, então vamos ver qual combo ela deve comprar, né? Então, o combo 1 custa R$ 7,00. Só que se ela comprar apenas um, não vai conseguir suprir a necessidade, né? Por quê? Porque se ela comprar o combo 1 só um, ela não vai conseguir suprir a necessidade. Então vamos lá. Para suprir a necessidade do chocolate, ela tem que comprar 3 combos. Certo? E será que se ela comprar 3 combos, ela consegue suprir a necessidade dos outros também? Porque se não suprir, ela tem que comprar mais um. Então, se ela comprar 3 combos, aqui vai dar 2.400, então tá ok. Se ela comprar 3 combos aqui, ó, 75 vezes 3, não dá. Então, ela vai ter que comprar mais. E a de condensado, ok. Então, 3 combos ela não satisfaz, porque só vai dar 225. Então, para dar 500, né, teria que ser mais um pouco. Teria, se der 6 combos, seria o dobro, né? Vai para 450. Então, 6 combos não dá, ela vai ter que precisar de mais um ainda. Então, vai precisar de 7 combos para suprir a necessidade do leite condensado. Beleza? Então, 7 combos, ela supra a necessidade de todo mundo. Com 3, ela só iria suprir a necessidade de condensado não, de chocolate e manteiga, mas a de leite condensado não iria suprir. Então, se ela comprar 7, né, 7 combos, ela vai suprir a necessidade do leite condensado. Então, 7 combos aqui, 7 vezes 7, R$ 49,00. Então, ela vai pagar R$ 49,00, na qual ela tem que comprar 7 combos desse aqui. Beleza? Então, não adianta suprir a necessidade só de um. Ela tem que comprar uma quantidade de combos que vá suprir a necessidade de todos os ingredientes que ela precisa. Beleza? Então, vamos lá. Se ela comprar um combo aqui, não dá. Então, comprando aqui 4 combos, né? Vamos ver. 4 combos vai dar 2.400, então ok. 4 combos aqui só dá 400, ó. E 4 combos aqui dá 300. Beleza. Então aqui não vai conseguir. Ela vai precisar comprar mais um ainda para suprir a necessidade de 500. Então nesse caso ela vai precisar de 5 combos desse 2 aqui para suprir a necessidade. 5 combos, cada um custa R$ 15,00. 15 vezes 5, 75. Então ela vai gastar aqui R$ 75,00, como ela já quer o menor. Então não pode ser o combo número 2. Vamos lá. Se ela comprar aqui, né? Aqui a quantidade de leite condensado tá ok. A quantidade de manteiga para chegar teria que ser 6 combos, né? Então 480 vezes 6 já vai suprir a necessidade de chocolate. E ao mesmo tempo vai suprir a necessidade de manteiga, que vai dar 300. Certo? Então, beleza? Ok, 6 combos aqui. Se ela comprar menos, não vai dar para suprir a necessidade de manteiga, tá? Ela tem que comprar o mínimo possível para dar a menor quantidade possível aqui, né? Então, ela tem que suprir todas as necessidades do que ela precisa com a menor quantidade de combos, né? Então, tem que ser aqui, nesse caso, 6 combos. 6 vezes 9 vai resultar aí em R$ 54,00. Então, continua sendo a primeira opção. A última opção, a quarta, né? 2.400 já está ok. 90 de manteiga não vai dar e 200 de leite não dá. Então, para a de leite dar, a gente tem que pegar 3 combos. Para a de leite. Aí vai para 600. Então, ok. Só que se a gente pegar apenas 3 combos, a de manteiga vai dar 270. E ela precisa de 300. Então, não dá para pegar só 3 combos, né? Porque vai faltar manteiga. Então, ela vai ter que pegar 4. E no momento que ela pega 4, vai suprir as necessidades que ela precisa. 4 vezes 11, R$ 44,00. Então, o combo número 4, né? E por último, o último combo, né? Ela vai precisar aqui, ó. Se ela pegar 2, né? Se ela pegar 2 combos aqui, aqui vai dar 300, dá ok. Aqui dá 800, dá ok. Porém, o de chocolate, ela vai precisar, né? Pegar mais um.
porque não vai dar de chocolate. Então ela vai precisar de 3 combos aqui também. 3 combos vai suprir a necessidade de todos os 3 ingredientes. E 3 combos aqui vai dar R$36. Então, o menor deles vai ser o combo 5, né? O combo 5 é melhor ela comprar lá. E vai resultar aí pra gente na 176, letra E de casa. Beleza? Show de bola? Então ela vai precisar gastar R$36. Se fosse a pergunta, quanto ela vai gastar no mínimo para suprir a necessidade? R$36 ela vai gastar no combo número 5. 3 combos. Beleza? Questão 177. Em um parque municipal deseja-se construir um escorregador baseado em um modelo apresentado na figura 1. A figura 2 apresenta o projeto do escorregador, de modo que x representa o comprimento da escada do brinquedo, em metro. Então, x é a quantidade, né, do comprimento da escada do brinquedo em metro, e ele deve estar entre 1 e 2. Né? Menor ou igual a 1, maior ou igual a 1, menor ou igual a 2. E h representa a altura de y. Né? H a altura e y representa o comprimento da parte de escorregar. Beleza. Então temos aí o escorregador, temos o H, que é a altura, né, de onde eles vão ter que subir, o X é a escada e Y é o valor de escorregar. Tá, vamos lá. O que é que a questão nos deu aqui? O X tem que ser entre 1, menor ou igual a 1, maior ou igual, não, menor ou igual a 2, menor ou igual a 1, maior ou igual a 1. A escolha do valor de x será feita de modo que se obtenha a maior altura possível. Sabe-se que também o ângulo formado entre a escada e o chão deve ser 60 e o ângulo entre a parte escorregar deve ser 30, né? 1,7 como aproximação para a raiz de 3. E ele pergunta, né, qual deve ser a medida y, né, aproximada. Então vamos lá. Como ele está pedindo aqui a maior altura para h, então o x deve atribuir o maior valor para x, certo? Que nesse caso o x é entre 1 e 2, menor ou igual a 2 e maior ou igual a 1, então o x aqui deve ser igual a 2. Beleza? Então o x é igual a 2. Se o x é igual a 2, então a gente aplica aqui, né, hipotenusa e queremos saber o cateto oposto. Então vai ser o seno de 60 é igual ao cateto oposto, h, sobre a hipotenusa 2. Então, a altura aqui vai ser igual, né, a 2 vezes o seno de 60. 2 vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, que vai resultar em raiz de 3, que é a mesma coisa que 1,7 metros. Então, a altura aí deve ser 1,7 metros. Show de bola. Beleza, professor. 1,7 metros, facinho demais. Aí agora a gente vai de novo. A gente tem um cateto oposto e temos a hipotenusa para descobrir. Então, de novo, agora no outro triângulo é o seno de 30. Ó. Cateto oposto, que é 1,7. E nesse caso é a própria raiz de 3. Vamos deixar aqui? Ou não precisa, né? Eu acho que não precisa. Vamos deixar 1,7. Se a gente precisar voltar para a raiz de 3, a gente coloca cateto oposto e a hipotenusa é y. Beleza? Então vai ficar que y é igual a 1,7 dividido para o seno de 30, né? Que é 1 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1,7 vezes 2, que vai dar 3,4 metros. É o valor do nosso queridíssimo y. Então, y é 3,40 metros. Alternativa aí 177. Letra B de bom demais. Uma questão fácil, mas também envolvendo ali os conceitos de trigonometria. Eu gostei mais dessa. Eu gostei mais dessa questão, tá? Essa página aqui eu gostei mais dela do que a página anterior. Então, 3,4 metros é o valor do y. Beleza? Utilizei aqui primeiro o seno, como ele queria o maior valor para a altura, então tem que ser o maior valor para x. A altura 1,7, como é igual, então veio para o próximo triângulo e novamente seno, tá? Você pode colocar o trio
o trio egípcio, né? Aquele trio do 30-60, ótimo. Mas aqui a gente fez dessa forma, beleza? Então, chegando aqui nas últimas 3 questões, a gente tem o seguinte. Um engenheiro, ao desenhar a planta de uma casa, vai localizar melhor as instalações da residência. Para esse o objeto, né? É colocar um cano reto no teto que passa pelos pontos A e B presentes na planta abaixo, certo? Então, ele vai precisar colocar ele desenhou, né, a planta de uma casa para visualizar e localizar as instalações da residência. E ele vai colocar uma reta entre os pontos A e B, beleza? Seu assistente calculou 5 relações entre as coordenadas x e y para que seja desenhada a reta que vai passar esse cano, né? Então, ele vai colocar uma reta aqui, ó, passando por esses pontos. Uma reta que vai ter uma equação y, uma equação y da reta. E ele quer saber, né? O engenheiro analisa e escolhe a relação correta entre essas retas. Tá, como é que a gente calcula a função afim, professor? Isso aqui é uma função afim, correto? Então, é uma função afim onde y é igual a ax mais b. Beleza? O a gente calcula ele de maneira bem simples, bem rápida. Ó. O a é só a gente pegar a variação no eixo y, que nesse caso, né, é uma variação 2, né? Esse pedaço aqui, ó, vale 2. Então, vai ser 2 sobre essa variação aqui, que é uma variação de 1. Então, o a vale 2. E como a reta está decrescente, então vai ser menos 2. Então, o y aí vai ser menos 2x mais b. Beleza, professor. Menos 2x mais b. Onde é que a gente tem? A gente exclui aqui, ó. Menos 2x. Essa e essa. A gente tem menos 2x mais 5 e tem menos 2x mais 3. E como é que eu vou calcular, tá? Esse mais 5 aqui, né? Esse valor b aqui é o que corta y. Ou seja, onde é que essa reta iria cortar o y aqui se a gente continuasse? Ó? Se a gente continuasse com essa reta aqui, ela iria cortar o y aqui em cima. Em cima do número 3. Entendeu? Mas, calculando o b, a gente sabe que o b é 5, né? Porque se a gente continuasse com essa reta aqui, ó, ela iria cortar o y aqui em cima, ó, que é o número acima do 3, seria o 5, pela que a gente tem lá nas fórmulas, tá? Ou é o 5 ou é o 3. É mais fácil ser o 5. Mas como eu descubro ele? É só pegar um dos pontos e substituir aqui, ó. Então, substituindo aqui o ponto A, onde o x é 1 e o y é 3, então vai ficar o y é 3, ó. 3 é igual a 2 menos 2 vezes 1 mais b. Jogou para cá somando. 3, 2 vezes 1 dá 2. Passou somando porque ele está negativo. 3 mais 2 dá 5. Então, b vale 5. Então, a função aqui ela vai ficar y é igual a menos 2x mais 5. Então, ele deve escolher ali a questão 178. Ele deve escolher a reta número 1, que é a correta para isso aí. Beleza? Show de bola? Questão 179 aqui, penúltima questão do simulado, que diz o seguinte, ó. Uma empresa recém-formada tem como principal atividade a montagem e venda de pacotes de brinde para festa. Inicialmente foram produzidos 2 tipos de pacotes, pequenos e grandes, custando 50 e 100 reais, respectivamente. Né? Os pacotes pequenos custam 50 e os pacotes, né, grande custa 100 reais. Beleza? 100 reais, 50 reais. Já colocando as informações aqui importantes, certo? Em abril foram produzidos 60 pacotes grandes e 40 pequenos. Já, né, isso aqui em abril. Já em maio foram produzidos 50 pacotes grandes e 50 pequenos. Com o objetivo de aumentar a oferta de produtos, um novo pacote de tamanho médio será produzido em junho. Como é que é novidade? Né? É uma novidade, então ele não pode produzir muito. Logo, só 10 unidades serão montadas, cada uma custando 80 reais. Então, aqui a gente já pega a informação, o pacote médio vai custar 80 reais. Beleza? Então, pegando as informações aqui, ó. Em abril, eles fizeram 60 pacotes pequenos e 60 grandes, né? E 40 pequenos. Em maio,
eles fizeram 50 grandes e 50 pequenos. Beleza? Então, aqui é a informação. E em junho, né? Maio e abril. Aqui é o pacote médio. Eles vão produzir, né, apenas 10 unidades, correto? Beleza. Então, tá aí. Tá. Aí eles produziram isso aí, né, em abril e em maio. Diante disso, né, a empresa pretende manter a quantidade total de pacotes produzidos a cada mês e ter um custo inferior ao mês anterior. Nessas condições, qual é a maior quantidade de pacotes de tamanho grande que poderão ser produzidos no mês de junho? Tá? Ela quer ter um custo inferior ao mês, né, anterior. Para essa situação aqui, você vai ter que dar uma analisada, tá? Nas situações que temos. Vamos lá. A gente primeiro vai armar o sistema, tá? Já que a gente tem uma relação aqui de grandezas com quantidade, que é a quantidade que está sendo produzida e o custo, né? E o seu custo. Beleza? Então a gente tem o seguinte, ó. Ele diz que a maior quantidade do tamanho grande para ser produzido, que ele vai ter que ser produzido a mesma quantidade e tem que ser o custo inferior ao mês anterior. Então, ele deve produzir uma quantidade que é a mesma, né, que nesse caso é 100 unidades eles devem produzir, e o custo para produzir essas 100 unidades tem que ser menor do que o que eles gastaram no mês anterior, né? Que tem que ser menor do que esse gasto aqui do mês de maio. Que no mês de maio o gasto foi de 50 unidades do de R$ 100 mais 50 unidades do de R$ 50, resultando em um gasto, né, em um custo de R$ 7.500. Beleza? Então vamos olhar aqui a situação. No mês de junho ele vai produzir as peças pequenas, as peças médias e as peças grandes. E essa quantidade aqui tem que dar 100. Ele quer manter a quantidade produzida. Mas cada uma dessas peças tem um custo, né? O custo da peça pequena é R$ 50, o custo da peça média é R$ 80 e o custo da peça grande da unidade grande é R$ 100. E esse custo aqui tem que ser menor do que um total, né, de 7.500. Ah, professor, mas tem um sistema aí com 3 incógnitas e 2 equações. Se só fosse isso aqui, não dava para a gente resolver. Mas ele nos deu uma coisinha que podemos utilizar, ó, que o pacote médio é R$ 80 e ele vai produzir apenas 10. Então vai ficar assim agora o sistema, ó. Pacote pequeno mais 10 médios mais o pacote grande tem que ser igual a 100. Ou seja, né, o sistema vai ficar que a quantidade de pacotes grandes mais a quantidade de pacote médio tem que dar 90, porque 10 deles já é do pacote médio. E o mesmo vai funcionar aqui para o custo. Ó. 50 pacotes pequenos, que a gente não sabe a quantidade, mais esse custo aqui, ó, vai ser R$ 80 cada pacote médio. E cada um deles vale R$ 10. Então, mais 800, mais 100 vezes a quantidade de pacotes grandes tem que ser menor do que 7.500. Passa para cá. Então, significa dizer que 50 vezes a quantidade de pacotes pequenos mais 100 vezes a quantidade de pacotes grandes tem que ser menor do que um custo de R$ 6.700. Beleza? O sistema de equações aí, agora a gente resolve. Ó. Vamos aplicar agora o método da substituição, quando a gente tem que os pacotes pequenos é igual a 90 menos a quantidade de pacotes grandes e joga para cá. 50 vezes 90 menos G mais 100G tem que ser menor do que 6.700. Substituindo aqui, vai dar 4.500 menos 50G mais 100G tem que ser menor
do que 6.700. Joga para cá, vai ficar 50G, 50 vezes a quantidade de pacotes grandes, tem que ser menor do que 6.700 menos 4.500. Tem que ser menor do que 2.200. Beleza? Então, a quantidade de pacotes grandes tem que ser menor do que 2.200 dividido para 50. 2.200 dividido para 50, isso aí vai dar 44 pacotes. Então, a quantidade de pacote grande tem que ser menor do que 44 pacotes para que essa quantidade aí seja satisfeita, né? Não ultrapasse a quantidade produzida e nem muito menos, né? Seja inferior ao custo. Então, a quantidade de pacotes grande tem que ser menor do que 44. Então, a maior quantidade de pacotes grandes deve ser igual a 43, que é o maior valor possível, né? Antes do 44, o maior valor possível inteiro é 43, resultando aí na letra C de casa, né? 43 pacotes grandes vai nos dar 47 pacotes pequenos, dando 90, com mais 10 médios. A quantidade é satisfeita e o custo vai ser inferior, beleza? Para fechar aí, a gente tem a questão 180, que diz assim, ó. Uma distribuidora de água vende diversos pacotes de água que são organizados de acordo com a quantidade de garrafas presentes, sendo que em cada pacote todas as garrafas têm a mesma capacidade. Um comprador foi à distribuidora e escolheu o pacote que tem a maior quantidade total de água. Simples. 13 garrafas com 200 ml. Então, vamos descobrir quantos ml vai ter em cada pacote, né? 13 vezes 200, 13 vezes 2 dá 26, 2.700 ml. O primeiro pacote tem de água, isso aí. 12 vezes 195, 2.340 ml. Não é o pacote 2. Pacote 3, 8 vezes 290, fazendo na calculadora, tá? Para otimizar. 2.320 ml. 7 vezes 500 vai dar 3.500 ml. E esse aqui, 4 vezes 8 dá 32, 3.200 ml. A questão 180, aqui vai ter mais, é esse pacote aqui. Tá vendo que questão, para fechar o simulado com uma questão bem fácil, né? Pronto, então isso aqui é o simulado do sexto evolucional. Correção completa aí para vocês, tá? Esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo e foi para fechar logo, beleza? Espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que é que você achou desse simulado. Fácil, médio, difícil. Deixa aqui quantas questões vocês acertaram. E se você quer receber esse material junto com avisos de lives, avisos de promoções aqui dentro da minha plataforma, é só entrar no grupo de lives, beleza? Não esquece, tá? Deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí